Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, excepcionalmente com a presença do Gustavo também, que vai compartilhar conosco aqui uma informação relevante da nossa macroestrutura. E a gente vai começar a fazer a apresentação, então, dos resultados do primeiro TRI de 2025 do Grupo GPS. Seguindo com os highlights desse trimestre, ressalto aqui uma receita líquida de 4 bi 100, um crescimento robusto de 34% frente ao primeiro TRI de 24, óbvio, grande parte com a contribuição do M&A, e um crescimento orgânico de 5% também frente ao primeiro TRI de 24. Né? Um EBITDA ajustado com um crescimento de 21% frente ao primeiro TRI de 24, resultando num total de 401 milhões no trimestre, uma margem de 9,8%, também aí bem em linha com a nossa expectativa deste primeiro TRI. O lucro líquido ajustado de 180 milhões, um resultado 7% superior ao primeiro TRI do ano passado, e uma margem líquida de 4,4%, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, aí afetada também por algumas questões de atualização monetária de provisões. Tá? A gente segue num processo contínuo de diversificar nossa base de clientes, não ter nenhuma concentração relevante. O maior cliente hoje representa 6%, um pouquinho mais do que o passado, mas isso tem sido bastante variável e tem se mantido aí entre 4%, 5%, 6% e variando também o próprio cliente. Né? A novidade que a gente está trazendo para vocês é uma abertura um pouco maior sobre os nossos negócios, né? Na visão aí que vocês possam ter de alimentação, que é um negócio que a gente incrementou muito no ano passado com a vinda da GRSA, que passa a representar 21% do nosso total de receita líquida, e a gente abrindo também mão de obra temporária e field marketing, para que vocês possam ter uma visibilidade maior desse negócio que também tem suas especificidades, né? Então, como vocês podem ver, a nossa diversificação de receita por solução, também uma meta nossa de não ter nenhum foco específico, mas poder construir várias avenidas de crescimento para a companhia, segue sendo um objetivo e uma realidade na nossa companhia. Aí, facilities de segurança, que foi a nossa origem, já ampliado para manutenção e serviços industriais, que desde o IPO a gente vem tendo muitas aquisições, a alimentação, que se tornou bastante relevante também, e outros negócios como segurança, que já era, né, o nosso tradicional, logística indoor e mão de obra temporária e field marketing. Atingimos a marca de 4.604 clientes, agora já grupos de clientes, todos integrados, GRSA já faz parte dos nossos sistemas, e um NPS de 75%, com base na pesquisa que a gente fez em dezembro de 24. Como eu falei, a receita líquida bem robusta, 34%, grande contribuição do M&A aqui. O nosso orgânico, com 5%, ele está impactado aí pelas mesmas condições que a gente já viu no quarto trimestre, um ambiente de pressão do cliente por redução de custo, com isso, uma situação de retenção de contratos e de biddings com forte pressão de redução de preço, e na nossa postura contínua de manutenção e priorização da margem, a gente acaba criando um ritmo menor para o crescimento orgânico, sabendo que no longo prazo o que preserva a questão do crescimento da companhia é uma margem sustentável, né? Então, o resultado dos 5% no primeiro TRI de 24 está em linha com esse contexto que a gente já vem falando para vocês desde o ano passado. E uma receita líquida inorgânica, aí relativa a 5 empresas que a gente adquiriu no ano passado, de um pouquinho mais que 1 bi de receita. Passando a bola aqui agora para o Marcelo, para falar um pouquinho do M&A. Marcelo, se puder. Olá, bom dia pessoal. Bom, nós fizemos aí, né, no programa de 24 e 25 essas 7 aquisições, essas companhias que estão relacionadas aí na tela. Nesse ano, nós já compramos 2 companhias, que foram a RH Med e Nutricar. No último call nosso aqui do fechamento do ano passado, nós já comunicamos essas aquisições. Eu acho que a novidade é que o CAD aprovou a operação no último mês, e a gente recentemente concluiu a aquisição, fez o fechamento, fez aí o pagamento dos valores para os vendedores.
E essas companhias vão entrar agora na fase de integração de sistemas. A gente não tem uma data definida ainda para virar a chave de sistema, mas provavelmente será nos próximos 3 ou 4 meses. A gente está animado com as aquisições, são 2 negócios novos, como vocês sabem. Acho que é uma diversificação importante para a GPS. A RH Med, a motivação nossa na aquisição foi reduzir a fricção no processo admissional. A etapa mais demorada hoje no processo admissional são os exames, né, de saúde ocupacional que tem que ser feito, é o que mais demora. O processo hoje ele é muito manual ainda. Essa indústria de saúde ocupacional é uma indústria ainda muito manual, com muito documento físico. Então, a gente está com a expectativa de digitalizar muita coisa e reduzir muita fricção no processo admissional. E a GPS é uma cliente importante também. Eu acho que a maior cliente da RH Med certamente será a GPS, né? A GPS tem uma despesa anual relevante com saúde ocupacional. E a Nutricar, que são os mercados autônomos, é outra diversificação importante, um negócio que tem muita sinergia comercial com a GPS, em especial com os clientes da GRSA. A gente está com uma expectativa muito grande de conseguir colocar um mercadinho autônomo em cada um dos nossos refeitórios, né? Então, só essa venda cruzada na base de clientes da GRSA já tem potencial para aumentar muito a receita da Nutricar. E aí, eu acho que um outro dado relevante, né, nesse programa de aquisição dos últimos 2 anos é com relação à GRSA. A gente virou a chave do sistema no dia 1º de janeiro. Eu considero que a etapa de estabilização do sistema, né, do ERP, terminou agora no final de março. E a gente agora, a partir de abril, já começou a otimização de estrutura, né? A gente continua bem animado aí com relação aos potenciais ganhos de sinergia. Tem muito ganho de sinergia potencial, tanto com estrutura de pessoas, de time de back-office, como com custos com sistemas e com locação de imóveis, etc. E a gente, inclusive, já conseguiu antecipar um pouco dessa sinergia, né? Na verdade, a gente antecipou um pouco das ações de sinergia, né, para o mês de março, inclusive acabou machucando um pouco a margem do trimestre, mas a gente conseguiu antecipar um pouco para o mês de março. E aí, especificamente com relação à integração, dado o contexto, dada a complexidade da GR, né, tanto pela quantidade de colaboradores, como pela complexidade de toda a logística de insumos alimentícios, a nossa avaliação é que a integração foi muito bem sucedida. É óbvio que você sempre tem um problema ou outro, mas nenhum problema chegou dos nossos clientes, nenhum problema. Com relação à folha de pagamentos, eu acho que a integração foi praticamente perfeita, né? Ela rodou sem nenhum tipo de ruído relevante. Eu acho que depois o Gustavo pode até comentar mais aqui do ponto de vista da operação. E a integração também dessa parte de logística de insumos alimentares, que é um negócio relativamente novo para a GPS. A gente já tinha essa complexidade no LC, mas em muito menor escala. Mas mesmo nessa área, que é um negócio relativamente novo para a gente teve uma integração muito bem sucedida, né? Então, eu acho que é isso. A gente começa agora, na verdade, já começou agora em abril, com maior intensidade, essa etapa de captura de sinergia. Podemos seguir, Marita. E aí, a gente traz um resumo do que nós fizemos de aquisições desde o IPO, né, que foi em abril de 21. Foram 25 companhias adquiridas, com essa receita bruta combinada de 8,4 bi. Eu sempre comento aqui que a gente entrou em vários negócios novos, né? A gente soube usar a ferramenta de M&A para abrir novas verticais de crescimento. Então, a gente cresceu bastante em mão de obra temporária e field marketing com 4 aquisições, em manutenção e serviços industriais com 8 aquisições, logística interna com 2 aquisições, alimentação, né, com a principal aquisição da GR, mas fizemos também uma aquisição em Macaé muito relevante da Marfood. Então, enfim, eu acho que a gente soube navegar aí nesse processo de M&A e soube navegar, acima de tudo, criando essas novas verticais de crescimento. A gente discute muito internamente, né? Obviamente que essa diversificação para novos negócios cria e agrega complexidade em curto prazo. Isso afeta o nosso time, afeta os diretores regionais, afeta o Gustavo, afeta os diretores executivos, porque eles têm que conviver
num ambiente de maior complexidade. Isso acaba desviando o foco deles para negócios novos, eles têm menos tempo para focar, né, nas atividades comerciais, etc. Então, de fato, essa movimentação, diversificação, ela agrega complexidade para a nossa operação, porém, a nossa convicção aqui, a gente discute muito isso, é que é um movimento assertivo no longo prazo, né? A gente tem que estar o tempo todo criando essas novas avenidas de crescimento para que a gente nunca se veja numa situação na qual a GPS está com crescimento limitado por não ter mercado para crescer, né? Então, apesar de agregar complexidade no curto prazo, esses movimentos são fundamentais numa estratégia mais de longo prazo. A gente recentemente, como vocês sabem, entrou em 3 negócios novos, né, que são mão de obra, manutenção de rede elétrica, manutenção de rede de telefonia e o negócio de mão de obra temporária. Esses negócios, eles têm machucado tanto o crescimento orgânico com mão de obra temporária, como machucaram também a rentabilidade, porque os negócios de manutenção de rede elétrica e telefonia, eles agregaram uma receita relativamente importante para a companhia e com margem praticamente zero, né? A gente está aprendendo ainda, mas eu acho que a dinâmica é essa. Esse aprendizado não é de curto prazo, a gente demanda um tempo para aprender a navegar nesses novos negócios. É normal, eu acho que é natural que seja assim, mas no longo prazo a estratégia é assertiva, né? Um último ponto que eu vou comentar aqui para passar a bola para a Marita de volta, é com relação ao programa de aquisições desse ano. Nós já entregamos 2 aquisições, como eu comentei, HMed e Nutricar. Eu acho que o nosso pipeline aqui está bem estruturado, a gente está bem satisfeito com o tamanho do pipeline, com o tamanho das oportunidades que a gente tem aqui já em fase final. E a gente não está com pressão, a verdade é essa, né? A gente antecipou muito do nosso programa de crescimento com a compra da GR no ano passado. A gente praticamente antecipou 2 anos de programa de aquisição com a compra da GR. Isso sobrecarregou um pouco aí nosso endividamento. A gente vem conseguindo, Marito, acho que eu toquei aqui no mouse, ele mudou de slide. A gente vem conseguindo gradualmente diluir os nossos patamares de alavancagem. Vocês vão ver um pouco mais para frente, que a gente já retomou aí para um patamar de 1,6 vezes. E a nossa estratégia aqui é, na medida em que a gente retome para um patamar inferior a 1,5 vezes, o que deve ocorrer agora no segundo semestre, a gente vai aí sim iniciar, abrir as porteiras dos M&As, né? Então, acho que é isso, Marita. Podemos Legal. seguir. Vamos seguir aqui. Marcelo já comentou sobre a margem desse TRI, né? Aí já parcialmente afetada pelas capturas de sinergias da GRSA. Então, a gente tem uma margem de 9,8. A gente já não abre mais aqui a GRSA, a EBITDA de GRSA separadamente, porque já está compondo todo o nosso sistema, e aí já não faz mais sentido a gente ficar separando o que é indireto, o que é corporativo, que seria vinculado à operação da GRSA, tá? Então, nesse sentido, ela já está totalmente integrada aos nossos sistemas. Mas já trazendo aqui para vocês, conforme o Marcelo falou, a gente conseguiu antecipar algumas sinergias para março. Com isso, teve um pequeno efeito aí da margem neste primeiro TRI. Com relação ao lucro líquido, aí se soma uma outra questão, que são as atualizações monetárias das provisões, que somaram nesse período do TRI, 37 milhões de reais. Então, lembrando, né, a gente tem provisão de PERSE, de Sistema S, de tributo sobre júdice, e dado o incremento de taxa de juros, essas provisões são atualizadas monetariamente, o que acaba afetando nossa despesa financeira de uma maneira relativamente grande. 37 milhões foi o valor bruto desse período aí do primeiro TRI, tá? Por isso a margem do lucro líquido acaba sendo mais afetada, né, nesse período E, também. Marita, só para agregar um ponto aqui, nessa análise comparativa com o primeiro TRI do ano passado a gente teve uma indefinição aí no primeiro TRI, se a gente ia reverter a provisão, se não ia, teve uma Isso. decisão favorável. A gente acabou optando por ser conservadores e a gente não reverteu a provisão. Porém, no primeiro TRI do ano passado, a gente acabou não corrigindo as provisões do Sistema S, principalmente, né? Então, Sistema. pra vocês terem uma ideia, no primeiro TRI do ano passado, o efeito aí no resultado da correção das provisões foi de quase 10 milhões, 9,9.
e esse ano foi de 37. Então, quer dizer, essa evolução aí mais tímida no lucro líquido teve esse impacto também, né? É. Dessa correção das provisões. Como vocês sabem, a gente segue mantendo a provisão do Sistema S e segue atualizando monetariamente essa provisão, que é bastante significativa no total ali das provisões que a gente tem, tá? Seguindo aqui, Marcelo, desculpa, falando um pouquinho de geração de caixa, né? A gente teve uma geração de caixa operacional de 374 milhões, 93% do EBITDA. Juros e IR, a gente teve um incremento de 20% relativamente ao período passado. Basicamente, a gente está falando do incremento do volume da dívida e também da própria taxa de juros, né? No que se refere a financiamento, a gente teve um efeito da amortização entre empréstimos e debêntures de 86 milhões, e a contrapartida foi um incremento, um inflow, né, um recebimento, um valor em função do PROCA, né, do programa de opções que a gente tem todo ano, quando a gente subscreve as ações e os sócios, os parceiros, pagam por essas ações. Então, a gente teve um crédito aí de um ingresso de 33 milhões relativo ao programa de opções. No que se refere a investimento, o maior impacto que a gente teve nesses 105 milhões é relativo à compra de ativos, tá? Compra e venda de ativos que somou 50 milhões neste período. Fechamos com um caixa, então, de praticamente 1,5 bi, bem parecido com o que a gente teve em janeiro. E, seguindo aqui, a gente está falando, o Marcelo já adiantou, né, a nossa alavancagem. Esse quadro reflete muito a nossa disciplina, que a gente bem vocal em dizer sempre, né, constante a nossa comunicação com vocês aqui, de que a disciplina que a gente tem, né, é adquirir, integrar, fazer com que essa companhia passe a fazer uma geração de caixa positiva, criar condições para que a gente possa se financiar e continuar crescendo tanto no orgânico quanto no M&A. Então, o resultado da alavancagem desse trimestre já é uma redução com relação ao quarto tri, e considerando até que esse número de LTM de EBITDA aqui não contempla os 12 meses de GRSA, o número já seria melhor se a gente colocasse full year GRSA. Mas a gente usa o número contábil, então aqui a gente fechou o trimestre com 1,6 vezes EBITDA de alavancagem, e a gente tem uma perspectiva positiva com relação a esse número, como o Marcelo já comentou também, tá? Com isso, eu queria passar a bola aqui, a gente convidou o Gustavo para estar conosco. Acho que uma das questões mais relevantes que a gente tem na companhia é a forma como a gente se estrutura internamente para dar também continuidade, né, e ser o nosso ponto forte aí no nosso crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. E eu queria chamar aqui o Gustavo agora para compartilhar um pouquinho das nossas mudanças aqui da macroestrutura, tá? Gustavo, por favor. Muito bem. Pessoal, bom dia, é um prazer novamente estar com todos. Como a Marita disse, a gente tem por hábito revisitar a questão da nossa macroestrutura com frequência, né? Especialmente naquele período ali, virada de ano, pós reunião de planejamento estratégico nossa, que costuma acontecer aí no mês de setembro, onde todos os líderes se reúnem e há uma ampla discussão sobre o futuro da GPS, nossa visão, nossas metas, etc. E fruto dessa reunião começam inúmeras reflexões em relação aí a como nos organizarmos da melhor forma possível no ano seguinte. Como vocês sabem, a macroestrutura é um dos pilares do nosso modelo de gestão, é algo fundamental para fazer toda essa engrenagem cada vez mais complexa rodar da melhor forma. E meu papel aqui, enquanto líder aí de todas as operações, é criar um ambiente para que os nossos empresários, nossos líderes, deem o melhor de si. O propósito principal dessa minha fala aqui é isso: é como fazer com que cada um de nossos líderes, nossos empresários, boa parte deles sócios, dê o melhor de si e ter a condição de apresentar o melhor crescimento possível e a formação do melhor time possível. Isto posto, a gente tomou inúmeras decisões, tendo como base colocar assim, as pessoas certas nos lugares certos, né?
E nosso objetivo nesse sentido é basicamente exercer a pedagogia da presença que a gente tanto prega aqui na nossa casa, fazer com que os líderes estejam próximos das equipes, fazendo com que os líderes estejam próximos do cliente, fazendo com que os líderes transmitam a nossa cultura, que é algo que muitos de vocês tanto falam conosco, né? Tanto nos questionam como é que a gente trabalha a cultura, e no fim do dia, nossa empresa é uma empresa de gente que precisa ter o máximo de relacionamento interpessoal com principalmente nossas equipes e os nossos clientes. Então, tudo isso posto, eu entendo que essas mudanças vieram para fazer com que os nossos times, os nossos gerentes de contrato tenham uma presença maior dos seus líderes, os nossos clientes tenham uma presença maior dos nossos líderes, trabalhando em sua fidelização, trabalhando na melhoria dos nossos contratos, trabalhando em produtividade e tudo mais. Então, que mudanças foram essas, né? Em primeiro lugar, vamos começar por trade de talentos, que é a primeira caixinha que está aí no alto. O que está em amarelo são as principais mudanças, tá, pessoal? Não, a gente fez inúmeras mudanças, eu estou trazendo apenas as principais aqui, com uma questão de tempo, para abrir espaço depois para perguntas. Então, um trade de talentos, uma regional em que apresentou o menor crescimento orgânico da companhia, que machucou nossa companhia, como o Marcelo já comentou aqui anteriormente, e a gente entendeu que era preciso dar uma atenção especial a esse negócio, que é relativamente novo aqui, e que passou por mudanças estruturais no setor. Pós-pandemia, houve uma redução aí de demanda, de incertezas, né? E na época da pandemia, as incertezas forçaram muitos clientes a tomarem esse tipo de serviço, e depois de sua normalização aí da economia, dos mercados, houve essa queda. Então, a gente colocou um sócio nosso, que veio de uma das integradas e que está conosco aí há mais de 4 anos, super alinhado, super feliz conosco, que vinha desenvolvendo um trabalho na área comercial, e ele acaba de assumir, né, a partir do mês de março, esse negócio. Então, é um negócio que a gente administra de forma centralizada aqui para o São Paulo. O mercado costuma trabalhar assim, e a gente entende que é a melhor forma também. E junto com ele, a gente trouxe 2 diretores regionais que vieram do mercado. São 2 líderes, 2 profissionais super experientes, que têm mais de 50 anos somados no negócio de trade marketing e no negócio de mão de obra temporária, passando por multinacionais, um deles já tendo empreendido, já tendo sido empresário, realmente uma experiência importante para trazer especialização para esses 2 negócios e apoiar o nosso novo diretor executivo. A gente já vê resultado em termos de clima, já vê resultado em termos de crescimento, né, orgânico nesses 2 últimos meses. Eu não tenho dúvida que foi uma medida acertada, que vai trazer resultados aí já no curto prazo. Outra mudança importante foi a consolidação da regional tecnologia, embaixo da diretoria executiva da Grande São Paulo. Então, o Marcos, que é o nosso diretor executivo da Grande São Paulo, assume aí uma nova regional, e essa regional é a sinergia total entre os negócios de automação, e que a E-Vertical trouxe para nós, com a área de segurança eletrônica. Sinergias administrativas, sinergias operacionais, sinergias comerciais. A gente passa a ter uma regional focada em tecnologia para esses setores, principalmente real estate, indústria e hospitais. Essa regional nasceu aí no mês de fevereiro, e o Marcos lidera toda essa estrutura, pessoal super engajado, as sinergias administrativas já foram alcançadas ao longo do primeiro TRI, e estamos também extremamente animados aí com a energia da turma e com a receptividade dos nossos maiores clientes ao saberem das possibilidades que se abrem fruto dessa decisão. Uma outra mudança importante aconteceu no Norte e Nordeste,
Então, lá de baixo, quando eu pinto de amarelo ali a regional do norte, o que acontecia é que a gente tinha um diretor executivo responsável praticamente por todo o Nordeste e integralmente no norte do país. Uma região geográfica muito extensa, uma diversidade de culturas regionais também diversa, muito grande, equipes em estágios diferentes de maturidade, perfis de carteira de clientes também muito diversos. Enfim, era um desafio, era um piano muito pesado para o nosso diretor executivo, que respondia por toda essa região. E após muita conversa aqui interna, reflexões conjuntas, o time como um todo entendeu que seria muito importante para todos os nossos stakeholders splitar essa estrutura. Então, o Norte integralmente passa a ter um novo diretor executivo, que era um diretor regional nosso. Então, um dos diretores regionais nossos, que ficava no Centro-Oeste, assume essa estrutura. Então, mais um líder nosso crescendo, mais um exemplo de crescimento, de desenvolvimento interno para toda a nossa equipe, que é super importante para a motivação e para o crescimento da GPS. Ele assume a liderança dos 2 diretores regionais que já estavam na região norte. Está super animado, está super engajado, já começou a jogar a partir de 1º de abril, e é aquilo, mais proximidade com a turma, que tem uma formação muito grande, fruto das aquisições que fizemos naquela região, clientes industriais grandes nessa região que a gente precisa dar uma atenção especial, precisa ter mais proximidade, precisa olhar mais cross-selling. Então está aí o nosso novo líder executivo, o 10º da nossa estrutura a partir de abril. E aí ele abre espaço lá no Centro-Oeste, né? Então, o Centro-Oeste, que tinha 2 diretores regionais, passa agora a ter 3. Um deles que permaneceu e 2 novos diretores. Um deles veio da casa, veio de uma aquisição, veio da Graber, uma aquisição antiga nossa, era coordenador na Graber, virou gerente na Graber, na GPS passou a ser gerente regional e agora assume como diretor regional. Então, mais um exemplo de uma prata da casa crescendo, se realizando, se desenvolvendo na GPS, que assume a região de Brasília e Mato Grosso, e a gente traz de fora da GBS o 3º diretor regional, mais uma mulher para ser líder regional aqui na GPS, uma pessoa que já trabalhou conosco, participou ativamente de uma integração há 9 anos atrás aqui na GPS, um papel fundamental nessa integração, conhece bem a nossa cultura, viveu com a gente por muito tempo, um nível de compromisso muito acima da média, se trouxéssemos alguém desconhecido aí de mercado. Então, alguém de fora, mas que ao mesmo tempo não para chegar jogando e enfrentar esse desafio. Então, como eu disse, foram inúmeras mudanças, essas foram as principais. Todo mundo engajado, todo mundo feliz, muita gente promovida, e eu não tenho dúvida que nossos clientes e nossas equipes ganharão demais com tais decisões. É isso, Marita. Obrigada, Gustavo. Vamos seguir aqui agora para as perguntas. Queria abrir aqui para o que já tinha levantado a mão inicialmente, Lucas Marchiori. Lucas, liberei assim aí seu áudio. Tá, obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado a todo mundo pelas explicações. 2 pontos aqui. Primeiro, uma dúvida barra entendimento aqui do resultado, primeiro tri, né? Então, quando vocês dizem aí que já conseguiram antecipar umas partes da sinergia da GRSA do Q2 no Q1, talvez para traduzir, tentar deixar isso um pouco mais claro na modelagem, assim, o que a gente deveria esperar de flutuação? Vocês não estão abrindo de GRSA, mas, né, se pudesse talvez mostrar, né, vamos dizer assim, o vale de margem da GRSA, ele deveria ser no Q2, que é onde a gente meio que entendia que ia ser realmente os ajustes da estrutura e, consequentemente, também o impacto na GPS como um todo consolidado. Você já trouxe isso para o Q1, né? No fim do dia, estou querendo saber aqui, margem GRSA já está
vamos dizer, já está no piso ali, dali para frente deveria ser mais uma questão de ganho de sinergia ou não, né? Esclarecer um pouco mais isso. É, e a segunda pergunta, Guilherme, assim, aproveitar um pouco essa apresentação de estrutura, né? E interessante, né? Ver como vocês pensam e provocam, né, internamente esses choques todos. Talvez queria relacionar isso com, né, o quanto disso vem, de certa forma, acho que ficou implícito aí na tua fala, de insatisfação com o crescimento orgânico, e o quanto você acha que essa estrutura né, deveria talvez motivar, incentivar, provocar o que é talvez um nível de crescimento orgânico mais em linha com o histórico da companhia, né? Ou se tem talvez aqui um limite estrutural do tamanho da empresa, enfim, né? De estar num degrau menor agora daqui para frente, né? Queria meio que te ouvir nessa provocação aqui. Duas Esses coisas. dois pontos, pessoal. Obrigado. Lucas, só alinhando aqui, realmente a gente não está abrindo a margem da GRSA, mas ainda não está no low, não, tá? Eu acho que vai ficar um pouco mais diluído entre o primeiro e o segundo TRI. O Gustavo pode comentar um pouco, mas a gente ainda espera ter no segundo TRI uma parte relevante de sinergias ainda com o GRSA. Gustavo, quiser. É exatamente isso, Lucas. A gente, de fato, antecipou algumas sinergias para o primeiro TRI, mas boa parte delas virá aí para o segundo, e não integralmente no segundo. Ainda ficará uma parte para o segundo semestre, porque é algo que a gente também vem falando aqui, não só para vocês, mas também internamente, que todo cuidado é pouco nessa integração, né? A gente tem uma empresa com uma reputação muito forte, muito valiosa, uma equipe de valor, e não só uma equipe operacional, mas também equipes de apoio aqui. Então, a gente está tendo um cuidado muito grande, de fato, de aproveitar os talentos e colocar as melhores pessoas nos lugares certos. E esse jogo de tabuleiro é complexo, né? Não só você tem que tomar as decisões certas, mas identificar o timing correto de cada uma delas. Então, saiba que sim, antecipamos para o primeiro TRI, boa parte virá no segundo, e ainda no segundo semestre continuaremos nessa agenda. Agora, como o Marcelo comentou, potencial grande, é, e uma animação aí maior ainda em relação à equipe resultante após essa agenda concluída. Em relação à questão da macroestrutura, vários foram os motes para essas mudanças. Sem dúvida nenhuma, crescimento orgânico faz parte dessa agenda. Nós também não estamos satisfeitos, acreditamos aí num potencial maior que esse, mas a gente tem outros, como eu disse, ter uma liderança mais presente junto às nossas equipes. Uma empresa de gente como a nossa vai crescer na medida que nós tivermos mais líderes mais preparados, mais aculturados, e não há como a gente pensar nisso não tendo proximidade, não tendo convivência, não tendo exemplo no dia a dia sendo dado e inspirando nossas equipes. Então, queremos esses líderes executivos mais próximos dos clientes e das nossas equipes. Nós queremos mais diretores regionais, como temos mais agora, próximos de seus clientes, principalmente. Então, a gente está adensando mais nossa estrutura regionalmente, que é a forma que a gente se organiza, e é um movimento perene. Então, nos próximos anos, isso continuará acontecendo, mais diretores regionais, cuidando de áreas menores, porque teremos um adensamento maior, teremos mais escala, mais sinergia, mais flexibilidade operacional e etc. Claro, né, cuidando da nossa margem, que é a nossa missão principal aqui na companhia. Legal, pessoal. Ficou claro. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos abrir o áudio para o André Ferreira. André, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Se eu puder falar de dois temas aqui. O primeiro, eu notei que no crescimento inorgânico, né, da safra de 2024, teve uma queda leve até no tri contra tri de 7%, que dá uns 83 milhões de reais.
Eu queria entender se tem alguma sazonalidade, o que que explica, às vezes alguma coisa ali de catering de fim de ano, que é maior, né? Qualquer coisa que possa explicar. E segundo ponto, sobre o crescimento orgânico de 5%, eu queria entender se continua sendo algo que vem mais da safra de 2022. Se sim, em que momento vocês acham que a gente entra numa base de comparação já corrigida e aí a partir daí o crescimento já vem mais normalizado? E se tem também algum outro segmento de atuação ou indústria que está ocasionando mais, né, essa queda de crescimento orgânico, algo que chame mais atenção. É isso, obrigado. Com relação à receita da safra, sim. Em catering, você tem uma base de dia útil que é bastante determinante para a receita mensal, né? E você tem também uma base de clientes ali, de escolas, indústrias, que eventualmente têm férias, e então você acaba tendo uma redução sazonal da receita, tá? Então, esse ponto é exatamente isso mesmo, né? Acho que a gente tem está trazendo, junto com o catering, a gente está trazendo uma certa sazonalidade de receita tri a tri aí, sim, tá? E com relação ao orgânico, não sei se você quer... Tá. Bem, com relação ao orgânico, a gente, em primeiro lugar, tem perspectivas positivas para frente, um aumento desse número, não só porque a gente vem conquistando mais contratos, nossa intensidade comercial vem aumentando e eu estou satisfeito com essa nossa performance, mas também porque o primeiro semestre costuma existir uma pressão maior dos clientes em relação a preço por conta das convenções coletivas, né? Então, como a gente vem comentando aqui nos últimos meses e anos, mais de 90% das nossas convenções, a database acontece entre janeiro e maio. E, naturalmente, os clientes se movimentam mais, buscando preço, buscando referências nesse período. Então, quando acontecem as perdas, e aí machuca o nosso orgânico. Agora, eu acho que, desculpa te interromper, Gustavo, que tua pergunta era específica da safra 22, né? E aí eu acho que o que vai ajudar vocês a entender esse mecanismo e criar aí uma base, vamos dizer assim, coerente, é essa abertura que a gente está dando por negócio, que agora a gente está detalhando para vocês o que é mão de obra temporária, o que é segurança. E aí, como a safra 22 tem um peso grande, a mão de obra temporária, vocês vão conseguir avaliar junto com a gente aí, com esse nível de transparência que a gente está dando para vocês, qual é o efeito dessa, não diria nem dessa safra, mas desse negócio, tá? Então, ainda tem algum efeito aí no primeiro tri, mas ele tende a se estabilizar, né, ao longo do ano aí, tá? Só para complementar aqui, para finalizar esse ponto, quer dizer, eu acho que a questão da mão de obra temporária não está circunscrita a uma safra, né? O problema é o negócio. Eu acho que a análise do crescimento orgânico, desconsiderando esse negócio, iria para, sei lá, 7%, 8%, algo desse tipo, né? Ainda assim, abaixo da nossa expectativa, mas já melhora bastante, né, o crescimento orgânico. Uma das mudanças que o Gustavo promoveu da macroestrutura é a nossa tentativa de resolver esse problema. A gente colocou um diretor executivo, que é, como o Gustavo comentou, é um parceiro nosso que veio da aquisição de uma companhia chamada Única, que é um cara muito capaz comercialmente, e ele vai ser o responsável por esse negócio no estado de São Paulo, que é onde está, sei lá, 90% do volume e do faturamento. Então, um dos movimentos da macroestrutura tem a ver com a nossa tentativa, quer dizer, a partir do melhor conhecimento desse negócio, a gente está moldando a nossa macroestrutura para lidar melhor com ele, entendeu? Eu acho que a parte são as dores do crescimento e as dores da diversificação, né? Como eu comentei, no curto prazo agrega complexidade, machucou o crescimento orgânico, esse negócio de mão de obra temporária, tem machucado nos últimos 2 anos. A gente continua convicto que no longo prazo o caminho é esse mesmo, a gente tem que diversificar e a gente está mudando a macroestrutura, esse movimento que o Gustavo fez, para a gente aprender a lidar melhor com esse negócio. Então não está circunscrito a uma safra específica, não. O negócio de mão de obra temporária, todas as safras estão machucando o crescimento orgânico.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Abri o áudio para o Lucas Nagano. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas também. A primeira é um follow-up da pergunta sobre a safra 24. Se dado que foi a sazonalidade, você espera uma recuperação da receita a partir do segundo tri? E também como imaginar essa linha para o ano, pensando que talvez possa ter uma pressão pela renegociação dos contratos da GRSA, né? Que podem impactar a receita da safra 24. A segunda é sobre o custo com risco trabalhista. Se assim, ele vem continuando com uma tendência de queda e se dá para concluir agora que aquela pressão do ano passado já passou do pico, deve continuar tendo ano. Obrigado. Bom, você comenta aqui. Uhum. Bom, a gente, de fato, o primeiro trimestre da GRSA, eu acho que a receita é pressionada por conta de menos dias úteis, né? Especialmente fevereiro com carnaval. Então, sim, a gente espera uma melhora da receita da GRSA em função dessa questão sazonal, né? Com relação à renegociação de contrato, eu acho que a gente só vai começar um movimento proativo nosso de renegociação de contrato com maior intensidade a partir do ano que vem. Então, assim, a gente integrou sistemas para a gente provocar o cliente com relação a uma renegociação de um contrato. A gente tem que ter muita segurança de que o contrato estruturalmente é deficitário. E para isso, você tem que ter uma amostragem grande de resultado, porque você tem muitos efeitos pontuais de um mês para o outro, né, que eventualmente não te dão uma visão muito clara do resultado recorrente do contrato. Então, a gente integrou sistemas agora, dia 1 de janeiro, terminou a estabilização no final de março, a gente vai esperar aí um ano para realmente ter uma visão de recorrência de resultado por contrato, para ter uma segurança grande de que os contratos de fato são deficitários, para aí eu acho que a partir do ano que vem promover essa agenda de renegociação, né? Obviamente você vai ter algum movimento esse ano, mas são casos muito específicos de contratos que realmente são muito deficitários, né? Então eu acho que o movimento vai ser esse, Gustavo. Não sei se você quer comentar esse ponto. Não, é isso. E com relação ao trabalhista, a gente não viu ainda uma melhora no trabalhista. Eu acho que o percentual da receita líquida desse primeiro trimestre, na comparação com o primeiro tri do ano passado, é praticamente igual. Acho que foi 1,84%, 1,6. 1,6% esse ano. O trimestre passado foi um pouco pior. Acho que foi 1,85%. Tri contra tri está igual, né? Mas tem que lembrar que nesse primeiro tri você tem o mesmo efeito dos dias úteis, reduzindo um pouco essa despesa, né? Então, no segundo tri, ela deve aumentar um pouco, né? No ano contra ano tem uma tendência de queda, mas vai ter um movimento de tri que o segundo tri provavelmente com mais dias úteis ele acaba tendo mais despesa, né? Então, assim, a gente não percebeu uma melhora importante ainda do contencioso trabalhista, está machucando a rentabilidade ainda. A gente está com a expectativa aqui de mais para o final do ano, né, eventualmente no quarto trimestre, já ter uma melhora nas despesas trabalhistas, né? Assim, a longo prazo, o que dá muita segurança para a gente com relação ao contencioso trabalhista é a nossa organização sistêmica, digamos assim. A contencioso trabalhista tem a ver com você ter as documentações organizadas para você conseguir comprovar que você pagou tudo e que você, assim, a folha de ponto, que é o documento mais importante de uma defesa, é a folha de ponto, você tem que ter ela organizada, bem feita, sem rasuras e etc. Então, a gente, em 2021, implantou um sistema chamado GPS-VC, que ele digitaliza, né, toda essa documentação trabalhista passou a ser digital. E a gente começa agora, a partir desse ano, a gente começa a ter todo o legado dos últimos 5 anos dessa documentação já digitalizada, né? Então, quer dizer, ano que vem, os funcionários que entrarem com ação trabalhista no ano que vem, o funcionário, quando é demitido, tem 2 anos para entrar com ação. Ele reclama 5 anos para trás. Então, a gente cada vez mais agora passa a ter grande parte das novas ações trabalhistas com a documentação digitalizada. Então, isso dá muito conforto para a gente de que a gente vai conseguir melhorar o perfil de despesa daqui para frente. Só consolidando, eu acho que essa visão que o Marcelo trouxe, né, de que a gente ainda
tem uma perspectiva negativa com relação ao trabalhista, ela está melhor do que o ano passado, acho que só para trazer um pouco do balizamento, né? No passado a gente fechou a despesa trabalhista sobre rol, sobre receita líquida de 1,9%, começamos o ano com 1,6%, a gente deve ver um incremento nos próximos tris, mas já no ano fechado uma tendência de queda. Ainda longe da nossa expectativa, né? Diria que a gente tem uma expectativa de resolver essa questão, né, estabilizar essa questão mais para 2026, mas já inferior ao que foi o 2024, tá? Ao que foi esse 1,9. É claro, pessoal, obrigado. Vamos abrir o áudio agora para o Pedro. Bom dia, Marita. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui. Na verdade, eu queria explorar um pouco sobre a questão que vocês comentaram de aumento, né, de diretores regionais. A minha dúvida, na verdade, é essa necessidade de aumento é muito mais para vocês estarem mais próximos e é uma visão de competição maior dentro do setor, você está mais próximo, conseguir garantir mais que esse contrato não seja perdido, esse crescimento orgânico, né, conseguir garantir um pouco mais a segurança dele dentro de casa. E um segundo ponto também que eu queria perguntar para vocês é sobre a questão, só para explorar de novo aquela parte das provisões da GRSA. Entendi que ficou um pedacinho ainda para o segundo semestre. Em termos de magnitude, se vocês puderem só fazer alguma comparação só com o que a gente deveria ver no primeiro semestre, no segundo semestre, só para a gente ter um pouquinho de noção aqui na modelagem, pessoal. Obrigado, viu? Vamos lá. Com relação aí à primeira pergunta, Pedro, bom dia. Sim, a resposta é sim. A gente tende a ter, como eu expliquei anteriormente, mais diretores regionais. São não só do aumento de complexidade da companhia, mas o crescimento em si dela nos business as usual. Olhando aí para o médio e longo prazo, a gente vai ter mais diretores regionais cuidando de regiões menores e, por consequência, cuidando melhor de seus clientes, estando mais próximos, sendo mais produtivo e fidelizando-os, o que impacta aí, obviamente, no crescimento orgânico. Então, a lógica é essa, tem outros motes, como eu já comentei, mas sim está diretamente relacionada aí a questão do crescimento orgânico envolvendo fidelização de clientes. Com relação à sinergia da GRSA, já pego o gancho aqui porque eu estou à frente do assunto, como eu disse, boa parte aí no segundo semestre, orgânico, porque são muitas variáveis, são muitas coisas que acontecem, coisas que acontecem também na GPS que interferem na decisão, na GRSA. Então, fica muito difícil trazer números aqui, ordens de grandeza para você. O que eu posso assegurar é que a maior parte, sim, vai ser no segundo semestre, no segundo trimestre, que sim, vamos ter um pedaço que não é pequeno para o segundo semestre, com essa nossa postura parcimoniosa em relação a fazer as coisas do jeito certo. E só para complementar aqui, cara, esse negócio de aumentar a quantidade de diretor regional, isso é natural, a gente sempre fez isso, né? A nossa estratégia organizacional é uma estratégia por região. A nossa visão aqui é que quanto mais adensado, né, quanto mais perto do cliente está a estrutura, melhor, porque a gente consegue ter mais agilidade. Então, tudo que a gente faz aqui com relação, inclusive a M&A, tem muito M&A que a gente faz para ganhar escala geográfica. Então, o ideal era a gente ter um diretor regional, sei lá, em cada cidade, para estar muito perto do cliente. Agora, para a gente conseguir isso, tem que ter escala, né? Porque cada regional dessa tem um back-office local, tem um time de RH, um time de DP, enfim, um time comercial. Então, para a gente conseguir atingir essa estratégia desejada de ter adensamento, a gente tem que ter escala local. Então, esse movimento de aumentar a quantidade de diretores regionais, a gente conseguiu porque a gente ganhou escala nessas regiões, entendeu? Então, a estratégia é essa mesmo, né? Eu acho que o que a gente fez de diferente, que é a novidade, foi a colocação de um diretor executivo específico para o negócio de mão de obra temporária.
que isso sim foge um pouco da estratégia histórica, mas é uma adaptação da nossa macroestratégia em função dos novos negócios que a gente está agregando, entendeu? É importante também, Pedro, aí isso é público, né? Você fazer uma comparação entre a quantidade de líderes que tínhamos no IPO e hoje. Inclusive, mexemos aqui no C-Level, né? O próprio Marcelo, né? Um exemplo aqui, ele tocava todas as operações e mais a estrutura atual dele. E hoje a gente está dividindo esse desafio. Os diretores executivos, que eram 7, hoje são 10. Lembrando que eu era diretor executivo de São Paulo e quando mudei de programa, eu splitei minha estrutura em 2 diretores executivos. Então, isso é algo natural. A gente está crescendo, a gente está se tornando mais complexo. A gente também enxerga não só as necessidades atuais da operação, dos clientes, nossos gargalos, mas também olhamos M&A. Estamos em constante contato aqui, porque o pipeline está robusto, como o Marcelo disse, e a gente sabendo que regiões a gente vai atuar, as maiores probabilidades aqui de deals e tudo mais, é importante você se preparar operacionalmente na macroestrutura, na sua capacidade de atendimento antes daquele provável deal acontecer, de tal forma que quando inicia o processo de integração, a gente tenha mais líder, tenha mais capacidade de absorver não só aqueles clientes, mas também as equipes que vêm dessas empresas que precisam ser aculturadas, precisam ser formadas. O ciclo de planejamento tem que ser muito qualificado nesse início, para que as pessoas tenham a melhor adaptação possível e as sinergias e os ganhos de produtividade aconteçam. Então, existe todo um emaranhado aí que tem a ver com a própria carteira ativa de clientes, mas também o pipeline de M&A acontecendo, que conversam com a nossa macroestrutura. Ficou super claro, pessoal. Obrigado mais uma vez. Pessoal, não temos mais ninguém aqui na lista para perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer Gustavo, Marcelo, e seguimos aqui à disposição de vocês, ok? Obrigado, pessoal. Obrigada, Bom dia. bom dia. Bom dia.